Bem-vindo a mais um episódio da nossa série Textos Difíceis, Verdades Claras. Hoje enfrentaremos uma das perguntas mais antigas e intrigantes da narrativa bíblica. A serpente do Éden era simplesmente um animal ou era Satanás agindo por meio dela? O que realmente aconteceu naquele encontro entre a mulher e a serpente? Vamos analisar o texto de Gênesis, a teologia reformada, a literatura bíblica mais ampla e o testemunho da igreja ao longo dos séculos. Daniel, esse tema desperta muita curiosidade. As pessoas leem Gênesis capítulo 3 e começam a imaginar como foi aquele momento. Algumas interpretam literalmente, pensando em um animal falante. Outras dizem que se trata de uma metáfora. E outras acreditam que Satanás tomou a forma da serpente. Mas afinal, qual dessas opções é fiel ao texto bíblico? Damares, a primeira coisa que precisamos afirmar com clareza é que Gênesis capítulo 3 não apresenta a serpente como uma metáfora. A serpente é tratada como criatura real, pertencente ao mundo criado por Deus. O texto diz que ela era o mais astuto dos animais do campo. Ou seja, ela é parte da criação de Deus, não uma invenção literária ou uma figura simbólica. Mas, ao mesmo tempo, Gênesis 3 deixa claro que essa serpente não age sozinha. Ela fala, ela engana, ela distorce a palavra de Deus. Ela exerce uma ação moral e espiritual que nenhum animal possui. E isso já nos aponta para a realidade de que há mais ali do que apenas um animal. Um animal não possui intencionalidade espiritual, não possui raciocínio moral, não trama contra a humanidade, não desafia a palavra de Deus. Então, como interpretar isso? É aqui que a leitura reformada, juntamente com o restante da Escritura, nos dá clareza. A serpente do Éden foi um instrumento visível de uma ação espiritual invisível, a atuação do próprio Satanás. Isso não é uma suposição, isso é confirmado pela Bíblia. Apocalipse capítulo 12 identifica Satanás como a antiga serpente. Apocalipse capítulo 20 repete essa mesma descrição. Jesus, em João capítulo 8, descreve Satanás como mentiroso desde o princípio. E Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 11, alerta que, assim como a serpente enganou Eva, Satanás tenta enganar a igreja. A própria Bíblia interpreta Gênesis 3 assim. Isso é muito importante. Isso significa que, quando voltamos a Gênesis capítulo 3, entendemos que a serpente estava ali como instrumento de Satanás. Não era um animal agindo por vontade própria, era o inimigo espiritual agindo por meio daquele animal. Da mesma forma como em outras partes da Escritura, Satanás influencia pessoas, pensamentos e até estruturas humanas. Exatamente. Isso também explica por que Deus amaldiçoa a serpente como criatura física. Ela passa a rastejar, comer pó, mas também condena a serpente espiritual, declarando inimizade entre a descendência da mulher e a descendência da serpente. Isso aparece em Gênesis capítulo 3, verso 15, no que muitos chamam de proto-evangelho, ou seja, o primeiro anúncio do evangelho. A serpente é amaldiçoada fisicamente, mas Satanás é condenado espiritualmente. É uma narrativa com duas dimensões, a natural e a espiritual. Daniel, algumas pessoas perguntam, mas como um animal poderia falar? Essa dúvida é muito comum e é interessante notar que a Bíblia apresenta pelo menos um outro momento em que um animal fala, a jumenta de Balaão. Em Números, capítulo 22, o texto diz que Deus abriu a boca da jumenta para repreender o profeta. Então, é perfeitamente coerente entender que em Gênesis, capítulo 3, a fala da serpente foi permitida por Deus como parte do cenário da tentação, assim como Deus permitiu a jumenta falar para repreender Balaão. Isso é muito importante. A Bíblia não diz que a serpente sempre falava. Diz que a serpente falou naquele momento, porque Satanás estava usando aquele animal para cumprir seu plano de engano. E por que Satanás escolhe a serpente? Porque no mundo antigo, a serpente era símbolo de astúcia, de engano e de perigo. Não é por acaso que ela aparece em inúmeras culturas como criatura associada à morte e à sabedoria pervertida. Satanás usa aquilo que parece sábio aos olhos humanos, aquilo que desperta confiança, curiosidade ou fascínio. Exatamente o que ele fez com Eva. E isso nos leva ao coração da narrativa. Satanás não aparece com chifres, um tridente ou uma aparência assustadora.
Ele aparece de forma sutil, atraente, aparentemente inofensiva. Ele não começa negando a existência de Deus. Ele começa distorcendo a palavra de Deus. Ele não começa com um ataque frontal. Ele começa com manipulação suave. É assim que Deus disse? Questiona a serpente. Satanás sempre trabalha assim, plantando dúvida, distorcendo, relativizando, sugerindo que Deus não é bom ou que sua palavra não é confiável. Exatamente. A verdadeira batalha no Éden não foi entre Eva e um animal, mas entre a humanidade e o reino das trevas. Paulo diz em Efésios, capítulo 6, que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra forças espirituais da maldade. Essa luta começou em Gênesis, capítulo 3, e desde aquele dia há uma guerra entre a descendência da mulher e a descendência da serpente. Essa guerra atravessa toda a história bíblica, aparece em Caim e Abel, na linhagem piedosa e na impiedosa, nos conflitos espirituais da história de Israel e culmina na vinda de Cristo. E isso é maravilhoso, Daniel, porque Gênesis capítulo 3, verso 15, não é apenas a condenação da serpente, é a promessa da redenção. Deus anuncia que da mulher viria um descendente que esmagaria a cabeça da serpente. Essa é a primeira promessa do Messias. A serpente feriria o calcanhar, mas o Messias esmagaria a cabeça. Toda a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, desenvolve essa profecia. Por isso, quando perguntamos se a serpente era Satanás ou apenas um animal, a resposta bíblica é que a serpente era um animal real, mas usado por Satanás como instrumento de tentação. A Escritura interpreta a si mesma, mostrando que o inimigo da humanidade estava por trás daquele acontecimento. E a narrativa não é um conto infantil, é a revelação do primeiro capítulo da guerra espiritual que culminará na vitória final de Cristo sobre o mal. E essa compreensão nos ajuda a enxergar a gravidade do pecado original. Eva não foi enganada por um simples réptil, ela foi enganada pelo próprio Satanás. Adão não caiu diante de uma criatura qualquer, ele caiu diante de uma rebelião espiritual orquestrada. A queda não foi um acidente da natureza, foi um evento espiritual profundo que marcou toda a história da humanidade. Que essa explicação fortaleça sua compreensão das Escrituras e revele a profundidade da narrativa bíblica. A serpente do Éden era mais do que um animal, era o instrumento através do qual Satanás iniciou sua obra de destruição. Mas, ao mesmo tempo, naquele mesmo momento, Deus iniciou sua obra de redenção. Onde o inimigo atacou, ali o Evangelho começou a ser anunciado. Obrigada por estar conosco em mais um episódio da série Textos Difíceis, Verdades Claras. Que Deus abençoe sua vida e fortaleça sua fé enquanto você continua a conhecer a verdade da Palavra de Deus.